E nós entramos num ponto da conversa onde a conversa ficou ruim, porque ele me retrucou dizendo: por isso você está preso aí nos Estados Unidos. E eu confesso que eu não gostei. Eita, que treta será essa que tá acontecendo entre o Paulo Figueiredo e o Pablo Marçal? Vamos entender o que desencadeou toda essa treta. Então deixa eu começar aqui mostrando para vocês um post do Paulo Figueiredo, que a partir disso daí fez com que o Pablo Marçal desistisse de ir numa entrevista que já estava marcada para acontecer ontem, no dia 21 de agosto. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. O post que o Paulo Figueiredo fez é o seguinte: só tenho uma dica. Não percam a live marcada da entrevista com o Pablo Marçal. Você vai conhecer um lado dele que você nunca viu. Confesso que fiquei chocado. E não fico chocado com facilidade. E mais, envolve o Alexandre de Moraes. O que será que o Paulo Figueiredo sabe ou ficou sabendo sobre Alexandre de Moraes e o Pablo Marçal? E essa treta continuou. Por exemplo, o Pablo Marçal, depois de não ter ido à entrevista, ter fugido, depois de ter sentado o pau, seus concorrentes lá, a Prefeitura de São Paulo, falando que eles eram fujões, que eles eram covardes. 1 fujão, 2 fujões, 3 fujões. Eles colocaram na minha conta isso, que eu sou um descontrolado. Mas pelo menos sou homem para assumir o compromisso e ir até o final. Existe um governo que está acontecendo agora, chama governo do Dória. É mais um fujão que quando mandou fechar tudo aqui nessa cidade foi para outro país, tirar férias. Boulos, Nunes e Datena. Se você não quer esses tipos de homens que não assumem seus compromissos, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o M. Surpreendeu todo mundo fugindo de uma entrevista com Paulo Figueiredo. Muito fácil Paulo Figueiredo falar de coragem, morando nos Estados Unidos. Enquanto isso, estamos lutando pelo Brasil real daqui. Topo dar entrevista qualquer dia e hora, aqui em São Paulo. E aí, Paulo, aceita ou vai arregar? Ou sua coragem é somente aí da Flórida? Tá preso aí nos Estados Unidos? Mostra sua coragem pra nós. Isso ele falou ontem, já era quase meia-noite que ele deu essa resposta, e hoje cedo o Paulo Figueiredo respondeu da seguinte forma: vamos fazer o seguinte, já que você é brother do Alexandre, se você me arrumar o meu passaporte de volta, eu vou a São Paulo e te entrevisto. Lembrando aqui que o Paulo Figueiredo, ele é um asilado político lá nos Estados Unidos por perseguições que ele sofreu aqui no Brasil. Teve seu passaporte cancelado, então de fato ele não pode nem voltar aqui pro Brasil. Ele não tem um passaporte brasileiro. Então vamos continuar aqui lendo, ó. Mas avisa que eu não vou parar de falar dele, porque já me ofereceram meu passaporte de volta nessas condições. E eu mandei enfiar lá no... Ai, que delícia! Né? Ele falou ali, vocês podem ler. Então, ele tá falando o seguinte, que ele já recebeu uma proposta de ter o passaporte de volta para parar de falar do Alexandre de Moraes, porque eu estou livre nos Estados Unidos e vou ser preso no Brasil. Um homem que não pode falar o que pensa é um prisioneiro na sua mente. Se quiser detalhes, te explico em uma mentoria. Cobro $5.000. Enquanto isso, o convite para a entrevista continua aberto. Então o que acontece? Ele respondeu o Pablo Marçal falando, cara, ó, você que é o amigo do Xandão aí, me dá meu passaporte de volta. Eu vou aí em São Paulo, não tem problema nenhum não. Te entrevisto daí, mas caso você queira aqui, ó, a entrevista, né, continua aqui, o convite continua de pé. Aí entrou aqui a Débora do Te Atualizei, ela fez a seguinte postagem. 23h59. Tá faltando homem para governar São Paulo. Os covardes fugiram do debate. Isso são palavras do Pablo Marçal após os candidatos, né? O Boulos, né? Mais conhecido como aspirador de pó pelo próprio Pablo Marçal. Tá fazendo aí, comunista? Eu tô fazendo bolos. Bolos? Você quer? Sei. Bolos. O Nunes lá, que é conhecido como Bananinha também, apelidado pelo Pablo Marçal. E o Datena, que ele chama de Dapena, né? Que
fizeram ali uma reunião, parece que foram para um restaurante e de lá decidiram que não iam mais participar ali dos debates. Falaram, não, estão me ofendendo muito, estão falando coisas ásperas demais, então não vou no debate não. Aí fez aquela patotinha ali, mostrou que tá todo mundo junto mesmo e decidiram boicotar os debates. Então foi daí que surgiu essa frase ali do Pablo Marçal, que tá faltando homem para governar São Paulo, que são covardes, né? Aí ela colocou ali, ó, 0 horas. Não vou falar do Xande, então nem vou na entrevista. Pois é. E ela colocou aqui embaixo um print de uma matéria feita por Josélia Maria, que o título diz o seguinte: renovei minha confiança na democracia, afirma Marçal, na cerimônia de posse de Alexandre de Moraes. Isso aqui foi em 17 de agosto de 2022, antes das eleições presidenciais, na qual Marçal ali, né, era candidato a ser presidente do Brasil. Então, fica aqui uma dúvida. O que será que o Pablo Marçal tem de rabo preso com Alexandre de Moraes? O que será que o Paulo Figueiredo descobriu sobre o Marçal? Então já comenta aqui embaixo o que você acha de toda essa história que está acontecendo entre o Paulo Figueiredo e o Pablo Marçal. Eu separei aqui para vocês um vídeo onde o Paulo Figueiredo explica como que surgiu toda essa confusão aí entre ele e o Pablo Marçal. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, presta atenção. Eis que pela manhã eu recebo a ligação de alguém da equipe do Pablo, uma pessoa que goza, inclusive, da minha enorme estima e credibilidade, e ele, constrangido, me disse que o candidato estava preocupado com a entrevista. Acima de tudo, que ele não gostaria de entrar em um determinado assunto e tocar em um determinado nome. Você deve estar adivinhando em casa. Esse nome e esse assunto eram Alexandre de Moraes. Eu respondi que, naturalmente, era impossível fazer uma entrevista sem abordar o nome de Alexandre de Moraes, o mais importante da política brasileira. Mas que o Pablo podia ficar à vontade de não me responder as perguntas que eu faria a ele. E é claro que todos os jornalistas que se prezem devem perguntar a qualquer candidato qual é a posição dele diante dos desmandos que acontecem no Brasil. Ora, o coordenador do programa de governo do Pablo Marçal é um dos objetos das reportagens, da série de reportagens da Vaza Xande, da Vaza Toga, da Vaza Jato do Xandão. E é importante que o povo brasileiro saiba o que ele pensa a respeito desse assunto. Não faria sentido nenhum que eu, que cobro a todos, inclusive ao presidente Bolsonaro, ao governador Tarcísio, ao André Mendonça, que se posicionem a respeito desse assunto, não cobrar do candidato a prefeito de São Paulo, que tem, é verdade, despontado nas pesquisas. Eu respondi que em entrevistas eu sou livre para perguntar o que eu quiser. E o entrevistado é livre para responder ou não o que ele quiser. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Não, exatamente. E por qual motivo será que o Pablo Marçal não quer responder sobre Alexandre de Moraes? Isso tudo é medo de... Não sei, vamos continuar vendo aqui o vídeo. Que bom que os políticos que têm algo, que devem algo, temam o meu nome. Mas eu não esperava isso do Pablo Marçal. Não existe jornalismo sem isso. Tem a liberdade de falar o que quiser. Eu mesmo concedo entrevistas o tempo inteiro no Brasil e no mundo. E às vezes me perguntam, Paulo, tem algum tema da sua vida que você não queira abordar? E eu sempre respondo, não. Qualquer tema é livre. Você pode fazer a pergunta. Eu decido o que e se eu quero responder. Isso foi explicado de forma muito cordial em uma conversa com entendimento dos dois lados. E eu expliquei que não existe jornalismo sem isso, mas eles insistiram, explicando que o Pablo Marçal tem casos a serem julgados em breve. Todos nós estamos acompanhando o pedido de impugnação da candidatura dele. Eu reiterei a minha posição, disse que eu entendia a delicadeza do momento,
mas que o povo brasileiro tem o direito de saber a posição do candidato à prefeitura mais importante do Brasil nesse tema. Sugeri ainda, e reforcei, que ele poderia dizer que não vai abordar o assunto justamente por conta dessa posição difícil na qual ele encontra. Nós desligamos a ligação, cerca de 30, 40 minutos depois eu recebi uma nova ligação da mesma pessoa, da campanha do Pablo Marçal, reiterando o momento difícil, que haviam conversado com os advogados, e aí ocorreu uma questão chave. Em cima da hora, a informação de que se eu insistisse em abordar o tema Alexandre de Moraes, a entrevista seria cancelada. No dia... Não, olha que jogo baixo, né? Tipo assim, querendo induzir o Paulo Figueiredo a fazer entrevista sem questionar ele. Tipo assim, não, se vocês forem me questionar na entrevista, eu não participo. Parece com quem será, hein? Com os fujões lá do debate de São Paulo? Só coincidência mesmo. Vamos continuar. Com todo o anúncio feito, com o estúdio da TV Flórida, que foi fechado hoje só para essa entrevista, com funcionários pagos e à disposição, e com vocês, o público, os eleitores de São Paulo e do Brasil inteiro, aguardando. Eu disse ao Pablo, na verdade, a assessoria do Pablo nesse momento, que esse era um direito do candidato, mas que eu faria questão de explicar ao público o que ocorreu. Eu fiz questão de explicar o que ocorreu. E o que ocorreu, em português bem simples, foi Pablo Marçal arregou. Eu entrei em contato diretamente Arregou. com o Pablo, onde nós tivemos um diálogo que não foi bom. Eu disse a ele, com essas palavras, eu disse a ele, que decepção, em letras maiúsculas. Um homem de Deus sem fortaleza não vale nada. O Pablo me respondeu, e eu fiquei feliz que ele me respondeu, com uma menção bíblica, dizendo, quando Deus falava para Davi não fazer algo, e ele fazia, ele estava sozinho e dava tudo errado. Eu sigo meu coração e espero poder fazer a nossa entrevista em breve. Quanto à decepção, agora podemos começar do zero, sem expectativa nenhuma. Rapaz, sei que é foda o Não cara tenho se medo comparando de tomar tiro, com Davi, mas nem irmão. por isso vão entrar no meio de um tiroteio. Me perdoe ter que remarcar a entrevista, eu acredito em você. Eu retruquei. Eu disse a ele, Pablo, não bote na conta de Deus, porque Davi foi um dos sujeitos mais corajosos da Bíblia. Davi é o arquétipo de coragem do homem comum contra os poderosos tiranos, os gigantes. Na minha Bíblia, não tem Davi arregando para Golias e muito menos botando a culpa em Deus. Oi, pode deixar. E eu também disse que não adiantava utilizar técnicas de persuasão para o que ele tinha feito. E nós entramos num ponto da conversa onde a conversa ficou ruim. Porque ele me retrucou dizendo, por isso você está preso aí nos Estados Unidos. E eu confesso que eu não gostei. Eu realmente confesso que eu não gostei dessa frase. Por vários motivos. Primeiro, porque eu não estou preso nos Estados Unidos. E eu disse a ele, eu estou livre nos Estados Unidos. Ele está preso no Brasil. Afinal, eu falo o que eu quero. E o Pablo, não. Então, quem é verdadeiramente livre aqui? E eu disse textualmente, com essas palavras, eu prefiro 1000 vezes sofrer as consequências de fazer o certo do que me acovardar. O Alexandre bloqueou meu dinheiro, mas os meus tesouros não estão neste mundo. Eu faço questão de trazer essa conversa para vocês saberem o que aconteceu. Não é mágoa. Se o Pablo quiser remarcar a entrevista, pode remarcar. Sugeriram que fosse para depois do dia 7 de setembro. Por que será, rapaz? O que vai acontecer no dia 7 de setembro?
Pode remarcar. Com a seguinte condição: todos os assuntos serão abordados. Se o Pablo achar que eu fui aqui incorreto, ele terminou a conversa com algo que eu não entendi se foi uma tentativa fracassada de persuasão ou se foi uma ameaça. A frase foi: se for nobre comigo, terá nobreza da minha parte. Eu espero que não tenha sido ameaça, porque, como eu disse, eu não respondo bem a ameaça. E se foi persuasão, nada pode me persuadir a fazer qualquer coisa além de dizer a verdade. Nada. Bom, então, o que vocês acharam dessa atitude do Pablo Marçal? Ameaçou o Paulo Figueiredo, fugiu da entrevista e até o momento não se pronunciou, assim, por vídeo, a não ser ali no Twitter, ali, com alguns tweets que a gente viu no início do vídeo. Então comenta aí embaixo pra gente, fala o que você achou de toda essa treta aí. E se você gostou do vídeo, deixa o like aí pra gente.